Meu nome é Jéssica Dutra, tenho 26 anos e antes de começar a estudar para o CFO, eu já tinha iniciado 2 cursos superiores. Primeiro eu comecei fazendo pedagogia, eu não me encontrei no curso, então eu decidi fazer o vestibular novamente. Foi aí que eu decidi fazer economia na UFMA. Comecei a cursar, mas novamente não era aquilo que eu queria. A verdade é que eu realmente não sabia o que de fato eu ia querer seguir como profissão. Foi aí então que me veio a vontade de prestar o concurso para a Polícia Militar. Fiz o concurso de 2012, não passei, e aí comecei a pensar no CFO. Comecei a estudar um pouco, mas sem muita orientação. Fiz o CFO, o vestibular da UEMA, em 2015 e em 2016 não passei. E aí veio um pouco de frustração, então decidi continuar no curso de economia que eu já estava cursando. Em 2017 abriu novamente o concurso para a Polícia Militar e dessa vez eu resolvi estudar. Porém de forma errada, resolvi estudar logo após o edital ser lançado e não consegui ter total domínio em todas as matérias e mais uma vez uma frustração, eu não passei novamente. Então foi no ano de 2018 que eu conheci o curso de Equação e resolvi começar a estudar no curso com mais orientação, com mais foco, com mais determinação, e foi aqui que eu encontrei um quadro de professores muito bons, pessoas maravilhosas que conseguiram me orientar de forma bem específica para o curso que eu estava pretendendo fazer. Então foi dessa vez que eu realmente percebi como se deve estudar e como de fato eu iria conseguir obter um êxito na aprovação, na tão sonhada aprovação do CFO. Então foi no ano de 2018 que eu tive um dos momentos mais difíceis, o ano que realmente eu parei para estudar, que eu comecei a focar bastante nos estudos. Era uma rotina muito cansativa, muito estressante, todos os dias, de segunda a segunda, eu estava estudando. Quando não estava no cursinho, eu estava na casa de amigos que tinham o mesmo foco, então eu comecei a estudar e ter essa rotina e viver o CFO como se fosse a única coisa que eu deveria fazer durante todo esse período. Não era fácil, principalmente porque eu tenho uma filha pequena, ter que sair de casa todos os dias e deixar ela com minha mãe. Não era fácil porque eu me sentia muito mal por estar ausente, né, na vida dela, abandonar muita coisa como amigos, familiares, ficar distante de muitas pessoas porque eu sabia que se não fosse dessa forma eu não teria o resultado positivo que eu tanto queria no CFO. Então a rotina de estudos foi muito pesada, foi muito intensa. No curso mesmo a gente vinha todo de segunda a sábado, fazendo simulados, muitas questões, passamos muito tempo estudando. E dessa forma que eu comecei a ver que talvez eu poderia conseguir essa aprovação. Em todos os momentos nunca foi fácil, sempre vinha na cabeça aquele momento de pensar em desistir, de que aquilo não era pra mim, que era alguma coisa muito difícil, principalmente porque pra gente que vem de escola pública, a gente sabe que o déficit educacional é muito grande, então eu achava que tinha pessoas muito mais inteligentes do que eu e que isso seria um sonho praticamente impossível. Mas eu encontrei pessoas que acreditaram em mim e que nunca deixaram eu desistir e que sempre vinham falar uma palavra de apoio, uma palavra de consolação, de que tudo iria dar certo e que eu não deveria desistir do meu sonho. Mesmo tendo às vezes esses pensamentos de que eu deveria desistir, que não era pra mim, mas no fundo eu tinha em mente que o que eu deveria fazer, eu mesma era responsável por tudo que iria acontecer, tanto de bom quanto de ruim durante toda essa trajetória. Foi aí que cada dia mais eu ganhava forças para poder continuar. Então eu fiz a primeira etapa da UEMA, foi um dia muito difícil, eu saí da prova
fiz a prova, porém eu imaginava que outras pessoas elas poderiam ter acertado mais questões do que eu, e veio aquele desespero, aquele medo de que pudesse não dar certo. Mas algumas pessoas vieram pra mim e falaram: Jéssica, nada está perdido, tu tem que esperar, tu tem que esperar o resultado e talvez tu passe e talvez dê certo. E quando saiu o resultado da primeira etapa e eu vi meu nome lá, foi um dos dias mais felizes, porque eu não imaginava que poderia estar o nome na lista, mas tinha dado certo. Então todo o esforço que eu tinha feito durante todo esse ano, ele foi recompensado ali naquela primeira etapa, e eu acredito que foi um dos momentos mais felizes que eu vivi. Só que ao mesmo tempo que eu estava feliz, veio aquele desespero. E agora a segunda etapa. Como eu vou responder duas disciplinas escritas, né? Eu teria que responder mesmo no canetão as duas disciplinas. Como que eu iria fazer isso? Mais a redação. Mas aí o foco, eu demorei um pouco para entender tudo aquilo que estava acontecendo, mas voltei a estudar. E fiz a segunda etapa da UEMA, e quando veio o resultado da segunda etapa, a minha colocação ela não estava sendo dentro das vagas. E então, ali naquele momento, eu pensei que tudo tinha acabado e que era o fim daquele sonho, pelo menos por aquele ano, e que eu teria que voltar no próximo ano a estudar novamente para poder conseguir passar no CFO. E então algumas pessoas vieram novamente até mim e falaram que o CFO ele só acaba no último dia, né? Não tem essa questão, não é só ali naquela prova escrita, tem o restante, tem as outras fases. E aí Deus ele foi arrumando tudo, ele foi fazendo a parte dele, a minha parte eu já tinha feito, e Deus ele continuou fazendo a parte dele. Então tudo foi se encaixando, as outras etapas elas foram passando, e ao final de tudo eu consegui ficar dentro das vagas. Então eu consegui passar na tão sonhada aprovação no CFO. Então foi aqui no curso Equação que eu encontrei a família que me apoiou a conseguir chegar no objetivo que eu tanto queria, que era a aprovação no CFO. Tanto na parte física quanto na parte teórica, eles tiveram grande importância, e principalmente na parte psicológica, né? O equilíbrio mental, saber que a minha mente ela era responsável por todas as coisas que iriam acontecer. Então, a mensagem que eu posso dizer para vocês é que o vencedor, ele não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca desiste. Então tem que ser assim, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as batalhas e de todas as lutas, nós nunca devemos desistir, nunca devemos deixar os nossos sonhos morrer, e temos que lutar e temos que correr atrás do nosso objetivo.